Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Boa noite, você aí na sua casa. A gente vai começar o politizando e polemizando. Assuntos da nossa pauta, com certeza, a vergonha que estamos passando internacionalmente. O que é que você acha disso tudo? Mande os seus comentários para o nosso chat, que a gente vai ter muito prazer em responder às suas provocações, às suas dúvidas ou às suas considerações. Bem-vindos, bem-vindas. E hoje é dia 21 de setembro, 18 horas e 3 minutos. Começamos aqui com Del Cosme na nossa bancada. Boa noite, Del, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Eu esperava aqui bater uma bola com o Paulo e com a doutora Andréia, mas acho que o frio deixou eles lá de fora. Mas ótimo, estamos em ótima companhia aqui também. Com certeza, com a companhia da doutora Carol Lisboa, não dava para ser diferente, não é verdade? Boa noite, Carol, bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, Ive. Boa noite, Cosme. Tudo bem com vocês? Boa noite, nossos web espectadores. Hoje vamos polemizar a matéria, então. Vamos falar da rainha. Vamos falar da rainha, vamos falar desse processo que foi a visita do presidente a terras inglesas, né? Vamos conversar a respeito dos últimos acontecimentos aí na campanha eleitoral. Afinal de contas, a gente está em reta final, né? E aí, semana passada, eu fiz uma pergunta que eu vou fazer aqui de novo, né? Será que no processo eleitoral vale tudo, minha gente? Então, a gente vai conversar sobre isso, né? Então, agora sim, de fato, começando o nosso programa, a gente já vai começar politizando e polemizando. O que vocês acham dessa visita aos estrangeiros? Deu certo? Não deu certo? Essa coisa do presidente querer dar um tom eleitoral, mesmo em um funeral? O que vocês podem me dizer sobre isso? Vamos começar com você, Carol. Então, ele quis ser visto, né? Ele foi visto, foi capa de notícias em todos os jornais, nacionais e internacionais, né? Para ele, politicamente, ainda que criticado, ele foi visto, né? É aquilo, na política vale tudo, né? Mas como velar uma mulher por 11 dias, né? Endeusar uma pessoa por 11 dias, onde o país que foi governado por ela, né, dizimou milhares de mulheres e homens pretos, né? E as pessoas, elas não analisam isso. Elas saem daqui, vão até lá, tiram fotos, saem no G1, entendeu? Fazendo homenagens, né? E, historicamente, há vários questionamentos a se fazer, né? Ainda que ela endeusasse o Nelson Mandela, a política dele, não ele, né? Lá como um dos únicos países que fizeram uma imagem dele, né? Histórica, né? Ainda assim, isso não é uma situação que tenha que ser vista como benevolente, né? Diante de todo o passado, né, que existe no meio disso, né? E as pessoas que realmente têm um pouco de leitura e querem ter conhecimento não se abalaram com a morte dela, né?
acredito eu. Porque como é que você sai daqui para ver lá uma pessoa que você nem conhece e ver lá um ente querido seu, você não consegue, né? As despedidas, elas têm que ser feitas, elas têm que ser homenageadas às pessoas que estão perto da gente. Essa é a minha visão. Com relação ao Bolsonaro, é aquilo, ele conseguiu realmente o que ele queria, né? E o que o partido almejava, que era ele ser notícia. E ele foi notícia. Ele é sempre notícia, né? Dentro das polêmicas, das falas, das atitudes, né? E cabe agora ao eleitor saber se realmente vai querer mantê-lo no governo, né? Do jeito que está, né? Se está satisfeito com essa gestão dele, ou se quer uma mudança. Se quiser mudança, eles têm alternativas, e várias alternativas, né? Então, não existe uma alternativa, existem várias alternativas. Então, dentro dessas várias alternativas, existem várias propostas, muitas viáveis, outras nem tanto, né? E cabe àquele que vota, ser humano pensante, né? Que analise realmente de uma forma muito criteriosa, né? E dê valor ao seu voto. É isso que eu acredito. Verdade, né? A gente vê como o nosso presidente, enfim, porque como ele consegue se manter na mídia, Sim, se manter na boca do povo sim. a partir das suas falas, das suas colocações. Ora é um imbrochável, ora é aquele que desrespeita um velório, um funeral, e aí não importa de quem seja, né? A gente está falando do funeral da rainha, que concordo com você em muitos quesitos, né? Se não em todos, no que se refere à maneira dela de governar não, né? Mas de reinar, no que se refere à política de morte que a Inglaterra também colocou os países que eram colônias, né, em subjugo, enfim, tantas mortes de pessoas negras pelo mundo todo, não só na África do Sul, mas também em outros países subjugados pela Inglaterra. Mas países, a maioria subjugada pela Inglaterra eram países africanos, né? Eram E, países da África do Sul, então, assim, a maioria das pessoas subjugadas foram pessoas pretas, né? Então, isso é uma coisa que tem que se deixar muito claro e sempre ser enfatizado, né? E as pessoas têm exatamente. que ter esse entendimento, ainda que acham absurdo ou mimimi, né? Uhum. E não faz muito Eu vou tempo também, né? Exatamente, mas as pessoas têm memória curta, né? E aí eu vou passar para o Del, porque Del é publicitário e entende muito de estratégia, né? Então, vai fazer uma análise a partir aí das estratégias adotadas nesta campanha, né, Del? Sim, sim, sim. O Bolsonaro, sabe muito bem usar a internet, né? Tanto que ele já foi eleito sem ao menos ninguém ver ele. Na verdade, eu acho que ele não existe. Ele só é uma figura virtual, porque ele foi eleito sem ter ido nos, no, ah, A mesma nas... plenária, né? Exatamente. Então, é muito Em louco. Ele sabe debate, usar. nenhum nada. Isso, Não, e ele inclusive usou lá de todas as estratégias do Trump, que também era um cara que sabia usar muito bem a internet. Então ele sabe que a polêmica, né? Eu não vou entrar na política, mas vou entrar na polêmica. A polêmica chama atenção, como bem falou a Carol. Então ele quer, como um discurso vazio, o que que resta? A polêmica, né? Inclusive, eu até queria dar outra polêmica aqui, porque eu achei que a Michelle ia com o cabeleireiro dela. Eu achei estranho não estar o cabeleireiro lá em Londres, mas tudo bem, fica a pergunta aí, né? onde está Fica, o cabeleireiro? exatamente, fica a pergunta, não quero, vamos ver aí, quem onde tá vai responder. Mas brincadeiras à parte, é um cara que, por exemplo, falou lá da gasolina, né? Totalmente fora de contexto, é o que a internet gosta, né? De polêmica, de informações jogadas, de informações sem base.
E nisso o nome vai rolando. Mas eu tenho minhas dúvidas agora, politizando, eu tenho minhas dúvidas se isso realmente está mexendo. Hoje eu vi as últimas pesquisas, elas não se mexeram. Então, eu li que eles estão preocupados com isso, né? Esse jeito de mexer com o eleitor, o eleitor tá se esvaziando. Agora ele tá lá na ONU, também fez, né, a sua política lá na ONU, e que também não tá mexendo, né? Porque eu acredito também que o eleitor, há 4 anos atrás, era a gente teve uma pandemia onde todo mundo foi internetizado, né? E eu acho que isso tudo foi muito bom para as pessoas aprenderem. E também tem muita gente falando em fake news, né? Muita gente que nem sabia o que é isso, sabe hoje um pouco discernir. Então eu acho que é uma estratégia antiga. É uma estratégia antiga, né? Falando um pouco da comunicação dele lá e de se aproveitar de todos os momentos. Eu acho que, na minha opinião, ele tá ficando meio cego em achar que tudo tem que ser feito da mesma coisa. Acho que ele tá repetindo, e aí ele não tá usando da internet, que é mudar, né? Mudar sempre. Todo dia a gente tá mudando de estratégia. Ele tá fazendo a mesma estratégia de 4 anos atrás, que, ao meu ver, não tá muito funcionando sim. E aí, quanto a rainha, né? Tem uma comoção também engraçada aí do pessoal que nunca viu essa mulher na vida, e tem uma comoção que a morte chama um pouco dessa comoção, e a mulher morreu, e é a rainha. E aí, falaram que, pô, é a rainha de todos, tal. É muito engraçado como acontece, né, essas coisas. Eu também acho que a mídia ajuda bastante. Tá certo que a mulher viveu aí uns 200 anos, então ela perdura na memória de muita gente. E aí o pessoal acaba indo também na onda de chorar pela rainha e não sabe nem o que tá fazendo, né? O que está derramando essas lágrimas, né? Pois é, pois Lágrimas é. de crocodilo. E ela tá lá, né? E os caras estão lá agora, lá, e o Charles, coitado, tá sofrendo sem a mãe, não pode trocar as calças, né? Também, né? Que tem esse também, ele é mimado, né? Eu acho que ele não está sofrendo, não. Só porque eu acho que ele está agindo de uma forma estou liberto, entende? Eu não sei se vocês chegaram a ver o documentário Crown, né? E ele na Netflix, que ele fala desde o início, né? Conta essa dinastia, como surgiu a partir do pai dela, no caso ela assumindo, e todos os transtornos passados por ela em razão de ser a rainha, né? Sim. Inclusive com o marido e com os filhos. Porque se você vê, eles não conseguem nem mostrar sentimentos, né? Uns com os outros, né? Ele, principalmente, que não foi criado com ela, literalmente, que foi criado em escolas, entendeu? E eu acho que ele se viu liberto, né? Vai reinar por pouco tempo, né? Porque ele já tem uma idade avançada, a não ser que ele chegue aos 99 anos, né? E para ele será um tempo de vivência. A rainha consorte, né? Que conseguiu, com sorte, diante de todos os dramas passados pela família, né? Está aí do lado. Até no enterro, você vê momentos que ela está impaciente, não aguenta mais ficar sentada naquele local, começa a olhar o relógio, começa a mexer nas joias. Você vê que existe uma impaciência de todos ali com relação à situação em si, né? Então, assim, nos bastidores, não sei se ela era tão querida ou existia algum tipo realmente de carinho entre eles, né? A não ser dos mais jovens ali, que talvez ela fosse mais amena com eles, não fosse tão rígida, né? Com os netos, talvez. Os netos mais jovens, mais novos, né? Não os filhos da Diana, mas os netos mais novinhos que se apresentaram, né? No velório. Mas, assim, a família em si, você não se vê dessa forma, né? Tanto é que essa minissérie agora está top 10 de novo pela terceira vez, né?
Eles iam lançar esse ano a Era da Diana e acabaram nem lançando. Com relação ao Trump, existe um documentário na Discovery que, assim, tudo que ele vem fazendo é o que o Trump fez nesse documentário. Então, eu acredito que ele tenha assistido isso e falado, vamos fazer a mesma técnica. É por aí, entendeu? O negócio é por aí. Até porque, né, nada se cria, tudo se copia. Mas ali, só faltou copiar as palavras. Porque, assim, as atitudes, inclusive dos filhos, é igual. Eu queria ver ele copiar o cabelo. Isso ele não consegue. Não dá, né? Eu também queria ver, Carol, eu queria ver a Meghan Markle como rainha. Que ela já é atriz. Então ela já ia arrasar, mas eles não quiseram, mas enfim, né? De repente ela no cinema faz a rainha. Então, onde está a polêmica também? Olha, qual vai ser a cor do neném? Né? Olha que coisa absurda, né? Se a mãe dela é preta, ela é uma mulher preta, teoricamente o filho dela tem pele clara, mas é uma criança preta. Então, quando você fala isso, dependendo para quem você fala, a pessoa entra em choque. Nossa, olha o que você está dizendo, mas é a realidade, né? Bem-vindo ao clube. E eu, como mulher negra, posso afirmar isso. Bom, gente, mas brincadeiras à parte aqui, vamos voltar na rainha, né? Também é cultural isso, mesmo para nós brasileiros que não temos um rei, não vivemos numa monarquia, né? Não temos um rei, uma rainha, mas vamos lembrar das histórias que contam a gente desde a mais tenra idade. Contam as histórias das princesas que buscam um príncipe encantado, que se casam, se tornam rainhas e que vivem felizes para sempre. O que isso traz para a gente? Normalmente são histórias de rainhas brancas, né? Muito embora existam muitas rainhas negras em África. E muitas histórias de rainhas negras em África também. Mas, normalmente, contam para nós essas belas histórias de rainhas brancas do continente europeu, lá da era medieval, que são salvas por um príncipe encantado no seu lindo cavalo branco. E aí a gente vai internalizando essas histórias e aí a gente vai amando a possibilidade de sermos rainhas, de sermos princesas e nos tornarmos rainhas. Aí quando a gente vê uma rainha de verdade, muitas vezes a gente não entende o que está por trás desse reinado, das conquistas, das matanças. E se a gente for estudar a história, por exemplo, da Escócia, a gente vai ver o quanto foi massacrante também para o povo escocês ter a Inglaterra como seu dominador, né? E outros países também. No Reino Unido, agora, nessa ocasião agora do funeral da rainha, eles também se mantiveram, de certa maneira, afastados, por conta de terem sofrido também. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais da história e entender como somos também, temos ainda um pensamento colonizado, né? E o quanto a gente precisa trabalhar nisso para que nós não fiquemos repetindo isso, né? Essa maneira de ser, por conta desse nosso pensamento que é europeizado, e aí a gente acaba repetindo os pensamentos das grandes oligarquias aí. Muito bem. E aí, voltando para o Brasil, né? Temos esse período eleitoral que a gente tem um olhar muito voltado para a questão da sucessão presidencial e desejando, muitos desejando a troca, outros desejando a manutenção do governo que está aí colocado. E é importante que a gente reflita sobre isso, mas também é importante que a gente pense nos legisladores, né, gente? Porque o executivo,
que é para quem a gente tem voltado mais os olhares por conta de tudo que tem acontecido, ele só faz as coisas porque alguém, né, no plural, muitas pessoas, estes deputados, permitem. Porque são os deputados e os senadores que fazem a legislação. Senadores representando os estados e deputados representando o povo. Quem legisla e quem fiscaliza os atos do executivo são esses senhores e senhoras. Será que estamos, nós todos, todas e todos, olhando direitinho como deve ser para os deputados federais, para os deputados estaduais, para os senadores e para os governadores? Porque, afinal de contas, a eleição não é só presidencial, né, gente? Tem todo esse mundo de gente aí que também vai ser eleita e que me parece que a gente não olha muito. E isso traz consequências sérias para a gente, né? Porque quem vai aprovar o que governadores desejam executar e quem vai aprovar o que o governo federal, portanto, o presidente, vai colocar em prática, são aqui na Assembleia Legislativa os deputados estaduais e lá em Brasília, deputados federais e senadores. Ora vai para o Congresso, depois vai para não sei aonde, aí volta para o Congresso, e fica nessa coisa, e eles votam as coisas na madrugada, a gente muitas vezes não fica nem sabendo, né? Eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que a nossa população está olhando para os mais pertinho aqui? Ou isso só acontece na época de votar para vereadores e prefeitos? Se é que acontece. Pode. Dou a palavra para a Carol. Então, quando você fala em oligarquia, né, nós vivemos uma democracia oligárquica, né, que ainda se tem leis dizendo o que é racismo, né? O racismo é provocado pelo próprio homem, né? E quando você vê crianças brincando, ainda que elas tenham cores diferentes, elas não sabem o que é racismo e elas brincam e não se tem essa questão de intolerância de eu não vou brigar com o fulano porque o fulano é preto ou porque o fulano é branco. Então, quem criou o racismo foi o adulto, né? Isso foi uma situação instituída, porque se você for ver a história de outros países, ainda que eles tiveram sofrimentos, foram superados, né? E as pessoas convivem, né? Elas convivem entre si, elas só não conseguem conviver com o negro. É uma coisa impressionante. Isso em qualquer lugar, né? Então é uma situação que tem que ser estudada muito ainda, né? Para saber o porquê desta situação, né? Com relação à política, se a gente parar para pensar hoje, né? Essa é a análise que eu fiz. Você não vê um candidato, né? Que ele busca o voto, ele simplesmente colocar a imagem dele atrelada a um presidente, né? Principalmente nessa questão de governador, deputado federal ou deputado estadual. Existe o partido do presidente, existe o partido do deputado. O deputado ele se apresenta, pede o voto, mas ele não aparece atrelado ao presidente, né? O governador, aqui, um dos governadores que estão concorrendo para São Paulo, principalmente o governador em exercício, ele se declara governador de São Paulo. Ele está governando para São Paulo. Ele não quer saber quem é o presidente, quem será o presidente, mas ele quer continuar sendo governador. É uma situação bem interessante, porque, assim, se você olhar outras políticas, né, em outros momentos que tivemos essa questão de eleição, essa situação ela não existia, né? E hoje está ocorrendo. Talvez seja uma nova visão política
Até para que lá na frente não haja aqueles vídeos, fulano de tal, eu não voto no fulano, eu não apoio o fulano, e daqui a 4 anos você está abraçando o fulano, entendeu? Dizendo que ele é a melhor opção para você. Isso é a visão que eu tive sobre política. As pessoas hoje discutem muito a questão da presidência. Você não vê, pelo menos eu dentro do meu meio, não vejo as pessoas dizendo, eu vou votar no fulano de tal que está saindo para candidato a deputado estadual, porque as propostas deles são X, Y, Z. Ou vou votar no candidato X, que é deputado federal, e a proposta dele é X, Y, Z. Vou votar no plano de tal que está para governador, porque a proposta dele é X, Y, Z. Eu, pelo menos, não ouço isso. E as poucas pessoas que eu ouvi, né, diante disso, eu tive essa impressão, né? Então, essa é a visão que eu tenho sobre tudo isso que você falou. Não, é interessante mesmo que você falou, Carol, da desconexão, né, desses governadores, os senadores do presidente. Eu também acredito que seja por causa disso, porque hoje a gente vive muito da polarização, né? E aí muita gente tá ganhando também, vê uma oportunidade de ganhar, falando, olha, eu tô a favor do povo, né? Mas eu tenho impressão, infelizmente, eu já tenho muitas eleições na minha visão, né? Já passei por muitas eleições e na minha tenra idade, e me parece que é a mesma coisa, né? Se fala a mesma coisa. É muito engraçado como as coisas mudaram. É como você vê o Silvio Santos ou a Globo. Parece que é exatamente a mesma coisa quando era 50 anos atrás. E a fórmula se repete e as pessoas acabam comprando essa fórmula. Por enquanto, assim, ainda tem gente que não, política, não sei, não gosto, não falo, né? Mas aqui no Brasil a gente é obrigado a votar, né? Então você precisa obrigatoriamente ter, no mínimo, não sei, no mínimo é ter conhecimento da política e conhecimento de como você escolher um ou outro. Isso deveria estar na educação, né? Porque como que eu sou obrigado a votar, mas eu não tenho condições de saber quem é melhor, quem é pior. Também isso é engraçado, né? De se ver. E quando se fala em política, também tem um medo aí dos próprios políticos de que as pessoas comecem a enxergar o que realmente precisa ser feito e não como precisa ser feito, né? Como é feito normalmente no meio. Então é algo complexo. E respondendo diretamente à pergunta da Ive, eu acho até que para deputado federal e estadual as pessoas prestam atenção. Agora, senador é algo que até hoje eu não entendo. Porque é de 8 em 8 anos, né? Se eu não me engano, desculpa se eu errei. É isso, né? Sim, a cada 8 anos. Isso, a cada 8 anos eu não faço ideia do que eles fazem lá, que para mim é um deputado chique, o senador. E aí você tem que votar num cara que muitas vezes, como a gente já teve, o cara do Maranhão, que vai se eleger pelo Amapá, não sei como, né? Ele consegue fazer isso com o corpo, né? Porque eu não sei. Aí hoje tem outros que eu não me lembro agora, outras pessoas também, que é do Rio e vai se eleger né? Por outro estado também. Achei incrível isso. Ele vai realmente. É porque ele tá vendo o Brasil, né? Então é algo também ali que é um pouquinho complicado, né? De você ver essa pessoa. E hoje ainda tem muito. Eu acho que o que pode deixar esse sentimento de distância é realmente aparecer de 4 em 4 anos, que eu já venho ouvindo isso há um tempo, e me parece que os candidatos estão tentando sair desse limbo de aparecer de 4 em 4 anos, né? Porque as pessoas estão se ligando nisso. E eu acho que é isso que também deixa um pouco distante. A vota no cara, tal, ele vai estar lá em São Paulo ou em Brasília. E, enfim, né? Eu acho que eles deviam aproveitar hoje a internet e poder também se comunicar com esse eleitor. Se eles fossem uma empresa, eu faria isso, né? Saberia quem são os eleitores. Obviamente eu não posso saber quem são os eleitores, né? Porque o voto é secreto, mas
saberia quem são meus apoiadores e manteria esse contato por e-mail, falaria o que eu estou fazendo, e-mail, WhatsApp, tem muita coisa, dava para fazer, né? E é uma oportunidade que eles jogam fora, né? Enfim. Pois é, o papo está muito bom, mas a gente vai parar para um intervalinho. Enquanto isso, você que está nos assistindo, mande seu comentário, sua dúvida, uma sugestão de pauta, curte, comentar no canal, é muita coisa, né? Eu vou deixar você só se inscrever no canal agora e mandar uma perguntinha ou um comentário, tá bom? A gente volta já já, logo após o intervalo. Pensou Dorim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Dorim Motors, Dorim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Dorim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas. Então não perca, toda quinta, na PAMP. Trabalhador em Pauta. Voltamos, minha gente. E eu vou voltar falando a respeito do que o Del falou sobre os senadores, né? Os senadores são eleitos, o mandato deles é de 8 anos e nós votamos a cada eleição em 1 ou 2. Agora, por exemplo, é hora de escolhermos um. No próximo pleito, escolheremos 2. Diferente do que deputados estaduais e federais são eleitos a cada 4 anos, mandato de 4 anos, e é isso. E aí me parece que uma das estratégias que está sendo adotada por esses candidatos e candidatas é, ainda que sejam, que tenham mandato, por exemplo, mandato de vereadores e vereadoras, eles se candidatam, não necessariamente para que sejam eleitos, mas para que apareçam. Agora, eu penso que uma estratégia melhor, pelo menos regionalmente falando, seria, além do que Del falou, de estarem usando a internet para que apareçam, para que conversem com os eleitores, sejam seus ou não tenham votado neles, mas para que eles mostrem, né, o trabalho feito, o trabalho desenvolvido, as propostas
de legislação que foram feitas por eles, que seria melhor eles irem aos bairros em que eles foram pedir voto, né, que eles voltem lá para apresentar os seus projetos. E para aqueles que não, e aquelas que não tiverem sido eleitas, que eles permaneçam lá desenvolvendo projetos sociais, apoiando projetos sociais e ajudando essa população de maneira integral, né? Não estou dizendo que eles têm que fazer da cesta básica, muito pelo contrário, mas eu penso que os candidatos que querem realmente mudar a realidade local precisam desenvolver projetos sociais em parceria com ONGs, com instituições, com OCIPs, com entidades diversas que já desenvolvem essas atividades e apoiá-las voluntariamente ou contribuindo com uma quantia mensal, fazendo trabalho voluntário, por exemplo, no fortalecimento de mulheres ou de pessoas negras ou da população indígena, enfim, tem um monte de gente precisando de apoio, precisando de ajuda, especialmente agora no Covid e pós-Covid. Antes não existia? Claro que existia, mas agora o que já não era bom ficou ainda mais difícil, ficou ainda mais desafiador para muitas famílias, né? Queria que vocês falassem um pouco a partir dessa provocação. O que vocês acham? Daria para fazer isso? Vocês acham que faz sentido para vocês essa provocação em relação aos candidatos e candidatas aí, a qualquer cargo? Eu agora vou começar, né? Eu acho que sim, acho que faz sentido, sim. Acho que os candidatos precisariam, de repente, né, se pensar eles como um produto, pensar numa forma diferente de se vender. E essa é uma ótima forma, né, de se vender realmente, de verdade. Agora, me pergunto se por trás eles se venderiam. Para quem que eles se vendem, né? A gente, como publicitário, sempre pergunta assim, qual é o seu público-alvo? Para quem que você quer vender? E aí também tem uma pergunta, para quem que os políticos estão se vendendo? Se é para o eleitor ou se é para toda a máquina eleitoreira, né? Daí depende. Aí tem que entender, porque se for para eleitor, essa provocação vale muito. Agora, se for para a máquina eleitoreira, não sei, né? Depende do caminho que eles querem trilhar. E aí a gente pode polemizar muito ainda. A gente vai ficar aqui falando, discursando isso daí, talvez a gente não ache hoje uma solução. Mas eu acho que aquele político que realmente quer mudar, que são muito poucos mesmo, né? Fizeram aí uma pesquisa há uns anos atrás, eu acho que somente 6 políticos não tinham, 6 deputados federais não tinham a ficha limpa e tinham feito realmente leis sérias, né? Inclusive, o Tiririca era um deles, tá? Não sou eu que estou falando, é uma pesquisa séria que fizeram. O Tiririca era um deles, que era um cara, por incrível que pareça, é o que temos para o momento, né? E terminando aqui a minha fala, Ives, só falando aqui, eu tô vendo aqui no site do Senado Notícias o que o Senado faz. E é interessante que o Senado é considerado a Câmara Alta do Poder Legislativo Federal. Eu não entendi. Parece eu quando eu quero engabelar minha esposa. Eu falo alguma coisa que ela não entende. Nem eu que entendo, né? Aí fala assim, tem uma grande diferença em relação a... Oi? Vou traduzir para você. Porque a Câmara aprova, o Senado bate o martelo. Ótimo. Então, não, tudo bem, mas eu acho que então a minha definição de deputados chiques continua sendo verdadeira, né? Aí, uma grande diferença é mandatos de 8 anos, enquanto a Câmara tem 4. Pô, caramba, agora eu posso dormir em paz. Agora essa diferença para mim já entendi. Realmente é assim, tradução livre. Deputados federais legislam e aprovam projetos do Executivo e mandam para o Senado.
No Senado, eles são mais, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar com universidade, seria o graduado, o deputado, e o pós-graduado, o mestrado, doutorado, é o Senado, entendeu? Eu acho que essa é uma desculpa desfarrapada pra ter dois cargos diferentes. Mas tudo bem, né, ô Carol? Eu paro de falar. São salários distintos, né? Na verdade, o deputado estadual, ele vem, né, com a função de buscar emendas, né? Emendas para o seu estado, né, para os municípios que agregam aquele estado, né, para uma melhoria, não só na saúde, educação, transporte, segurança, né? E a maioria, geralmente, solta essas emendas, né, em épocas, em anos de eleição, né? Só que se tem 4 anos para fazer isso, para fazer melhorias, né? Não só nos hospitais públicos, municipais ou federais, né? A prefeitura, o município, ele depende também do estado para algumas coisas, né? E busca através dos seus vereadores, né? Que vão até a Câmara, no caso até a LESP, né? Para estar conversando com esses deputados e buscar esses recursos para isso, né? Quando eles não conseguem com os deputados estaduais, eles vão aos federais e vão aos senadores, que também podem delegar essas situações através dessas emendas que podem ser ajudadas não só as ONGs, ou CIPs, ou instituições que tenham o poder de receber esses recursos, tanto da esfera estadual como da esfera federal, né? A função deles, naturalmente, teria que ser essa, a melhoria, né, do seu estado, né? E, no final, o presidente vem para balizar toda essa situação, né? Que está ali como um mero mediador, um juiz das causas, né? Estando de uma forma fiscalizadora, né? Mas também buscando passar essa proporção, né, de forma igualitária, né, a todos os estados compostos pelo nosso país. Só que, infelizmente, isso não acontece, porque você vê lugares de extrema pobreza, né, pessoas aí passando fome hoje, comendo osso, comprando osso para fazer caldos, entendeu? Para poder suprir o que realmente não se consegue, né? E a gente vai ficar nessa eterna discussão, realmente, até haver essa questão de comunicação, né? Existem alguns já políticos que, de uma forma torta ou não, já entenderam essa situação que eles têm que ter essa comunicação com o seu eleitor, né? Tanto que algumas plataformas digitais, como o TikTok, vêm sendo usada por eles, né? Em que sentido? De todo dia, no horário X, estar online falando, né? Sendo época de eleição ou não, né? Colocando o seu ponto de vista sobre qualquer tipo de votação que haja, ele estando lá em Brasília ou ele estando em São Paulo, na Câmara dos Deputados, né? Existe também essa situação, que eu acompanho algumas pessoas nesse sentido, né? Só que outros continuam com essa mesma mentalidade, né? Ao qual a gente já tinha falado aí, de estar aparecendo a cada 4 anos e falando, olha, eu sou o fulano que criou a lei X, entendeu? Não é só criar lei, porque lei, você pode criar ela ser uma lei morta, né? Lei que não tem aplicação, né? Lei que não tem efetividade, né? Lei que ainda é passível de discussão, né? Como acontece em todas as esferas, inclusive aqui no nosso dia a dia. Eu mesmo, como advogada, existem leis que elas existem e eu procuro aplicar com relação a cliente, dependendo do caso que eu pego, e ainda eu tenho uma dificuldade de entendimento do judiciário, né? No sentido de que ela tem que ser efetiva, entendeu? Que ela tem que ser aplicada da forma que ela está sendo traduzida e deve ser lida, né? E mesmo assim, às vezes a aplicabilidade não é da forma que ela vem escrita, e sim da forma que há o entendimento dele, que às vezes é totalmente contrário ou divergente daquilo que eu estou solicitando, e é onde cabem os recursos, e é onde existem todos esses manejos, né, essas macetas, né, e isso não é diferente, né, dentro do cenário que a gente tem político,
né? Você diz que o cara cometeu um crime e ele fala, não, eu não cometi o crime, eu simplesmente fiz aquilo em minha defesa. E todo mundo olha, escuta, muitos indignados e outros dizem, realmente é isso mesmo, entendeu? Meu, um toque de sagacidade dele, né? E falando com leigos e não leigos, né? E muitos dos leigos acreditam naquilo porque são fã da forma de pensar, da maneira que essa pessoa age, se identificam com ela porque se veem nela, entendeu? Ela tem coragem de fazer o que eu não tive. Então, ela tem que ser apoiada por isso, né? E é isso que acontece no nosso dia a dia hoje. Agora, pior do que mandar a emenda só em anos de eleição, sejam elas municipais ou essas agora, né, as majoritárias, usar isso como moeda de troca, né, descaradamente, porque é isso que acontece muitas vezes. E no que se refere às leis que são criadas, tem umas leis que são absurdas, né? Que vão contra todos os princípios éticos e morais também, né? Por exemplo, leis houve uma agora, mais recentemente no Guarujá, contra qualquer manifestação da população LGBTQIA+, por exemplo. Gente, alô, né? Como assim? Tem umas coisas que não dá nem para comentar. A gente está falando aqui na esfera municipal, mas a gente está encaminhando já para os 10 minutinhos finais do programa, e é importante a gente falar também sobre como escolhemos, que caminhos fazemos para escolher os nossos representantes, né? Eu me pergunto sempre, eu sempre vou pesquisar sobre a vida daquele candidato, daquela candidata que se aproxima, né, que se colocou o seu nome aí, e a minha escolha pessoal, é sempre baseada a partir dos princípios que a outra pessoa também demonstra ter, né? Então, eu vou pesquisar lá nas redes sociais, no passado dela, e procurar ver se estão alinhados, se os valores dela estão alinhados com os meus valores, se os princípios dela estão alinhados aos meus princípios. E que no que se refere aos majoritários, né? Por exemplo, o presidente, o governador, eu vou olhar o plano de governo. Se o plano de governo ali colocado se aproxima das coisas que eu acredito ou se distancia daquilo que eu acredito. Se estiver próximo, a minha tendência é votar naquela pessoa. No meu caso, mulher negra, dou preferência a candidatas e a candidatas negras, mas essa é uma perspectiva minha. Não quer dizer que tem que ser de todo mundo, né? Porque é mulher, tem que votar em mulher, não é isso. Mas vote naquele candidato, naquela candidata que se aproxime muito das coisas que você também acredita, dos seus princípios e dos seus valores. E aí a minha pergunta para vocês é: que dicas vocês dariam para as pessoas que ainda não escolheram seus candidatos, suas candidatas? Bom, vou eu. Eu assim, concordo com a Ive, também vou nessa linha. A dica que eu dou é pesquisar, né? Pesquise sobre essa pessoa. A gente pesquisa sobre muita coisa no Google e tudo mais. Pesquise um pouco sobre essa pessoa. Tem muita coisa na internet, você vai descobrir muita coisa. Pesquise sobre o trajeto que ela já fez na política, se é uma pessoa que já está na política há um tempo. Se não é uma pessoa, se é uma pessoa que está entrando agora na política, então pesquise de onde que ela vem,
quais são o que ela tá, quais são as propostas, né? Pesquise, estude um pouco, né? Você vai ser obrigado a votar, então vote com consciência, vote por direito, não por dever, né? Já que você vai votar, vota por direito, vota por alguém que você também consiga depois cobrar. Alguém que esteja perto. Então, nos casos dos deputados federais e estaduais, alguém que esteja da sua região, para você também poder cobrar, para você também poder chegar ali perto e mandar, nem que seja não pessoalmente, mas um e-mail, um telefone, alguma coisa assim, que você possa também depois verificar se isso foi verdade ou não, mesmo que você não seja uma pessoa, né? O brasileiro tem isso, que não gosta de política, mas é nossa obrigação também estar de olho nisso. Então, a dica é essa: pesquise, entenda, estude um pouquinho, meia horinha, eu tenho certeza que já dá para você ter bastante informação sobre os candidatos. Eu acho que a pessoa tem que ser um bom ouvinte. Somente. Escutar bastante, né? E tirar as próprias conclusões, né? Do que ela escuta e seguir a viabilidade no que ela está escutando. Se houver viabilidade para aquilo ser feito, então vote nesse candidato, que você acredite nele, claro. Se não houver viabilidade, volte a escutar novamente, porque alguém sempre vai falar o que você está precisando ouvir, né? Então, ser um bom ouvinte nessas situações, além das pesquisas, é uma coisa essencial. É verdade. E estar aberto, né, a novas possibilidades. Sempre votei no candidato do partido tal. Sempre votei no candidato do partido tal. Sempre olhei para isso, sempre olhei para aquilo. Quando a gente está aberto a novas possibilidades, a gente também consegue ouvir melhor, né, entender melhor. Eu penso assim, se o candidato nunca teve cargo eletivo, por exemplo, use as redes sociais para saber quem ele é, né? Se ele for da tua região, procure até conversar com ele, às vezes é possível. Se o candidato já teve algum cargo eletivo ou tem algum cargo eletivo, olhe os seus projetos, olhe o que ele já propôs, se o caminhar dele dentro da política faz sentido, se ele não ficou atirando para todos os lados também, ou se de repente ele esteve lá no Senado, ou na Câmara Federal, ou mesmo na Assembleia Legislativa, no caso aqui dessa eleição, se ele fez alguma coisa de fato, né? Que às vezes o sujeito ficou lá ocupando um espaço, mas não trabalhou pela população de verdade, que é o que ele tem que fazer, né? Nós elegemos os nossos candidatos, as nossas candidatas, para que eles nos representem, para que eles façam o melhor para a população e não para parte da população. É para todos, todas e todos, sem distinção de raça, sem distinção de credo, sem distinção de cor, de origem, de orientação sexual, se são dessa religião ou de outra religião, não importa. As pessoas que elegemos como nossos representantes são aquelas que têm que pensar no que é melhor para todos, todas e todos, não importa de onde são, quem são, que cor são, que tamanho são. Não é isso? Exatamente. Muito bem, minha gente. Agora vamos partir para as nossas considerações. Começo com Carol e depois vamos para o Dan. As considerações finais muito obrigada pela oportunidade. Na próxima quarta-feira estarei aqui polemizando e politizando com vocês. Né? Obrigada aos nossos web espectadores por estarem presentes aí na nossa live, que participem, que se comuniquem, que nos mandem perguntas, que tenham curiosidade. Boa noite à bancada, boa noite Ive, boa noite Cosme. E é isso. Boa noite, querida Del. Agradeço também o convite. Também, semana que vem não vou estar, eu acho que a bancada vai estar aqui, mas sempre quando tiver o convite estarei aqui, né? Com o maior prazer. Oh my God!
O quê? Mas eu tô mais polemizando do que Continuamos politizando, né? PH? Oi? Oi, Ive? Tamo ao vivo aqui, aí, Ive. Acho que deu algum problema técnico aí. Caímos? Não? Então. Tá sem som ainda, menino. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu acho que eu vou finalizar. Ah, caiu. Alguém caiu. Então eu vou finalizar aqui, gente. Tudo bem? Pode ser? Hein? Voltou. Voltou? Agora voltamos. Eu já ia finalizar o programa já, porque vocês caíram, eu falei, mano, eu vou embora, então. Eu vou ver a rainha lá, pra ver se. A gente via você gesticulando, falando. Mas não. E não. Não se foi. Não escutava você. Os últimos momentos aqui. Com emoção. Também nós ficamos aqui discutindo assuntos polêmicos. Vai saber que forças extraordinárias estão sob essa live aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas eu ia agradecer a vocês aqui o convite. Sempre que houver o convite, eu estou aqui. Agradeço muito, mais polemizando do que politizando, mas me botando fogo na lenha aí. E eu agradeço a Carol, agradeço a Ive. E vamos lá para a semana que vem. E, enfim, né, Ive? Aí tem outras lives também para o pessoal curtir aqui. Com certeza. Então eu já vou com o seu convite. O deu a deixa, olha, tudo com D no começo. Então eu vou pegar esse gancho e já vou convidar você. Daqui a pouquinho, 21h30, tem o programa Grite com o Fino Fonte. Não percam. Amanhã, às 18 horas, eu e Del voltamos a falar com você. É um programa especialmente pensado para trabalhadores e trabalhadoras. A gente vai falar de assuntos que mexem com a história do trabalhador e da trabalhadora, com orientações, tudo que está rolando a partir da reforma da Previdência, discussões a respeito de campanhas salariais para os servidores públicos, o que mudou, o que não mudou, por que não teve aumento, por que as coisas estão acontecendo como estão, e algo importante para quem precisa se aposentar por invalidez, que na verdade mudou de nome. A gente vai conversar sobre isso amanhã, às 18 horas, aqui na PAMP Transmissão, como hoje, pelo Facebook, pelo YouTube, e no dia seguinte a gente já está disponível no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser. É isso aí. Grande beijo. Quero agradecer a Carol e ao Del por estarem aqui. E semana que vem, esse programa volta, quarta-feira, com André Ferro, Dr. Paulo Toledo e doutora Carol. Talvez o Del também venha nos fazer uma visita.